Olá, eu sou o Engenheiro Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pilares, mais especificamente pilares em betão armado. E nós vamos te responder neste vídeo por que você não pode usar treliças para construir os seus pilares. Mas para entender melhor, nós vamos responder as seguintes perguntas. O que é um pilar e para que serve? Como funcionam? Qual é a área mínima de um pilar? Ou seja, qual é a dimensão mínima de um pilar? E qual a área mínima de aço para um pilar? Ou seja, qual é a quantidade mínima de aço que é admissível para um pilar? Indo direto ao ponto, partindo da primeira pergunta, o que é um pilar e para que serve? Um pilar é um elemento estrutural vertical que destina-se a receber todos os esforços da estrutura e a transferi-los para outros elementos, mais especificamente ou mais comumente as fundações. Geralmente costuma funcionar no sistema de pilar, viga e laje, onde ele recebe todos os esforços sendo cargas da estrutura e vai transferi-los para as fundações. Segunda pergunta, como funcionam? Na engenharia estrutural, os pilares de betão armado, que é o foco deste vídeo, são dimensionados para resistir aos esforços de compressão e flambagem. Compressão é quando eles vão ser comprimidos, como se estivessem a ser esmagados de cima para baixo. E flambagem é quando o pilar vai entortar para um lado ou para o outro. O betão, apesar de não resistir muito bem a esforços de tração, ou seja, ao contrário de compressão, quando ele é puxado ou quebrado lateralmente, causando esforços de tração, ele resiste razoavelmente bem à compressão, sendo que em grande parte das edificações que os esforços não são realmente significativos, eles são armados com nada mais do que o mínimo recomendado pelas normas. Isto porque realmente não há sentido em ir para além disso, visto que são maioritariamente esforços à compressão que são presentes nesta estrutura. Os pilares de betão armado também devem receber armadura transversal, sendo a longitudinal aquela que fica ao longo do eixo do pilar, ou seja, fica de pé com o pilar, que são geralmente os ferros maiores, e a transversal que fica transversal na realidade, que fica atravessando o pilar. Então, longitudinal aquela que segue o eixo do pilar e transversal que é contrária ao eixo do pilar, transversal ao eixo na verdade. E estas servem especificamente para agarrar e manter de pé esta armadura longitudinal, mas também para contrariar os esforços de flambagem que a tendência do pilar tem de abrir no meio, de certa forma rebentar no meio, por diversos motivos, desde a fase da betonagem até ao funcionamento propriamente dito do pilar. Terceira pergunta, qual a área mínima de um pilar? Os projetos de estrutura e consequentemente as estruturas, moradias, edificações grandes, pequeno porte, não importa, estruturas em geral são regidas por normas, variedíssimas normas, mas essas normas são aplicáveis dependendo do lugar onde você vai construir. O Brasil tem a NBR 6118, que fala de projeto de estruturas de betão armado, e na Europa, Portugal, por exemplo, nós temos o REBAP, que é o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, mas também temos os Eurocódigos. Essas são normas que funcionam e regem os projetos de estrutura nestas diferentes localizações. Cá em Angola, nós usamos o Eurocódigo, nós usamos os regulamentos usados em Portugal, consequentemente na Europa. Então, a secção de um pilar vai variar. Tem a secção para o betão, ou seja, a área que vai ser enchida e preenchida com o betão propriamente dito, e tem a área da armadura. Começando pelo betão, a NBR, a norma brasileira, determina que a dimensão mínima para um pilar é de 19 centímetros em qualquer eixo, Y ou X. Isso são palavras mais matemáticas para dizer comprimento ou largura. Então, a dimensão mínima, segundo a NBR, são 19 centímetros em qualquer um destes lados. Mas, para diminuir ainda mais esta dimensão, a NBR usa coeficientes para maximizar o esforço atuante nesta estrutura, de forma a garantir que, ainda que reduza a medida mínima, ele ainda consiga funcionar perfeitamente e com segurança. E com essa estratégia, a norma permite o uso de pilares de 14 centímetros. Mas 14 centímetros é para estar alinhado com as dimensões dos blocos de argamassa ou de betão comerciais. Isto porque muita gente geralmente constrói os pilares
usando como forma ou forma parcial as faces dos blocos, que geralmente têm essas medidas de 14 para cima. No entanto, ela não permite o uso de pilares de 9 centímetros, porque já estamos a falar de um absurdo de redução naquilo que vem a seguir, no ponto a seguir, que é a armadura. Aí já não garante realmente muita segurança. Então a NBR determina uma área mínima de 360 centímetros quadrados. Se você multiplicar 19 por 19, terá 361 centímetros quadrados. Mas se multiplicar 14 por 14, terá 196, que já está muito abaixo daquilo que a norma determina como mínimo. Então, para contrapor isto, a norma tem uma configuração mínima para pilares com uma dimensão de um dos lados de 14, para um pilar de 14 por 26. Aí estamos a falar de pouco mais de 4 centímetros de adicional nos 360 centímetros mínimos recomendados pela norma. Mas como em construção é muito difícil ter esta dimensão quebrada de 26, 27, realmente fazem-se uns incrementos de 5 em 5 centímetros e por isso é muito comum usar pilares de 14 por 30 centímetros. Isso se não for possível usar, como expliquei no princípio, os pilares de 19 por 19. Já o REBAP, que é o regulamento que funciona, que é respeitado e usado aqui em Angola, ele determina como dimensão mínima dos pilares em qualquer um dos lados, isto é, eixo Y ou eixo X, como explicado, largura ou comprimento, 20 centímetros e por isso uma área de secção de 400 centímetros quadrados. Segundo a NBR 6118 de 2014, a área mínima de aço deve ser no mínimo 8% da área do betão armado e o diâmetro dos estribos ou da armadura longitudinal e transversal não deve ser inferior a 5 milímetros. Mas a quantidade, tanto para a armadura longitudinal quanto transversal, deve ser calculada de forma a impedir ou contrapor os esforços que venham a causar flambagem neste pilar. Já no Eurocódigo, mais precisamente EC2, as armaduras mínimas não são demonstradas e ditas explícitas tão claramente quanto nas NBRs. No entanto, são calculadas levando em conta fatores como área de betão tracionada, valor médio da resistência do betão, tensão máxima admissível na armadura e outros mais. Agora, deve estar te perguntar, por que duas normas? Por que existe uma norma para o Brasil, uma para a Europa e possivelmente uma para a América, os Estados Unidos da América, isto é? Por que isso? Por que não apenas uma? Bom, cada país desenvolve as suas normas de acordo com a sua realidade. Então, eles fazem os estudos e produzem estes documentos que funcionam para a sua realidade. No nosso caso, Angola especificamente, está em vigor o Eurocódigo, isto até nós termos as nossas próprias normas, ou decidirmos o contrário pelas entidades responsáveis. Isto porque nós somos uma ex-colônia de Portugal. Então, algumas leis e normas vigoram desde os tempos de colônia até agora, incluindo as normas de construção. Isso para dizer que se você usar uma NBR para um projeto a ser construído em Angola, caso alguma coisa der problema na obra, você perde toda a capacidade de responsabilização porque usou uma norma que não está em vigor em Angola, no nosso território, ou no território onde será construído o seu projeto. Então, se decidir ir ao tribunal, automaticamente já vai em desvantagem por causa disso. E deve estar te perguntar, mas eu já vi casas com pilares menores e não caíram. Infelizmente, estas práticas estão fora das normas. Existem vários motivos para estas serem as menores de dimensão para pilares de betão armado. E um destes motivos chama-se durabilidade. Esta durabilidade é altamente dependente do betão utilizado e da camada de recobrimento da armadura considerada. A norma determina que para pilares em obras em zonas urbanas, o recobrimento mínimo é de 3 centímetros, ou seja, dos 14 centímetros, estamos a falar de 6 centímetros para dentro, descontados da secção do betão armado. Então, são 6 centímetros só de recobrimento, deixando assim 8 centímetros para a armadura. Então, quanto menor a secção da armadura, mais complicado é o processo de montagem desta armadura, porque ela vai estar muito apertada, muito pequena e raramente vai lhe garantir a segurança, a estabilidade e durabilidade que você precisa. Desta forma, é necessário planear muito bem como será o betão a utilizar
neste pilar. E com isso, como vão ser dispostas as barras dentro deste pilar. Ok, e o que é que esses números têm a ver com a minha casa? É através destes parâmetros, destes números, que podemos garantir a durabilidade da sua estrutura, da sua edificação como um todo, garantindo que as manutenções são feitas periodicamente para garantir que ela atinja o tempo de vida útil máximo para uma estrutura de betano armado, que são de 50 anos. Assim fica mais fácil entender que se você fizer um pilar de 9 centímetros, o cobrimento da armadura não é realmente garantido. E com isso o pilar vai ter vários pontos que não vão ter resistência suficiente ou a resistência que você precisa para garantir a estabilidade, segurança e durabilidade da sua obra. Por que não usar treliças em pilares? A resposta dessa pergunta, apesar de simples, clara e direta, ainda é muito poluída por aqueles que dizem sempre fiz assim e nunca deu problema. Pois é, alguém sempre vai dizer isso até o dia que dar problema. Isto é como você começar a consumir álcool e drogas porque conhece alguém que sempre consumiu, sempre usou esse tipo de substâncias, nunca teve nenhum problema de saúde ou complicações derivadas deste consumo, mas tem conhecimento por A mais B que estas substâncias realmente fazem mal ao corpo. Mas porque conhece alguém, diz que conhece alguém que sempre fez assim e nunca deu problema, então eu vou fazer também. Mas, consciente ou não, eventualmente isso vai lhe causar uma série de problemas de saúde, possivelmente um cancelamento na subscrição da sua vida. As normas também dizem que para um pilar de secção poligonal, polígono estamos a falar de um quadrado, um retângulo ou um círculo, deve existir, nisso no caso uma seção retangular ou quadrada, um varão longitudinal pelo menos em cada um dos vértices, ou seja, em cada um dos cantos. Isso quer dizer que se for um pilar quadrado é um varão em cada um dos cantos, resultando em 4 varões. E em seções circulares são 6 varões no mínimo ao longo do perímetro ou do diâmetro deste pilar. E as treliças são apenas 3 varões. Eles não cumprem o requisito mínimo de 4 varões em cada vértice dos pilares. Só geralmente constroem um pilar quadrado e dentro colocam uma treliça, que são 3 varões. Mas qual é o problema então? Porque a função de uma treliça é resistir a esforços transversais a ela. Se você colocar num pilar, ela vai estar alinhada com o eixo do pilar e vai resistir forças longitudinais a ela, ou seja, ela vai estar de pé e força que ela vai resistir vai estar nesta direção, alinhada com o seu eixo, consequentemente longitudinal. Então, ela foi feita para resistir forças perpendiculares, ou seja, ela foi feita para funcionar horizontalmente. Então, a treliça funciona assim, mas especificamente em lajes. E forças perpendiculares ao seu eixo é nesta direção. Por isso, ela tem 2 ferros embaixo e um em cima. O de cima é praticamente para agarrar os dois embaixo e dar uma certa estabilidade nesta estrutura. Então, ela vai resistir aos esforços quando são aplicados perpendiculares. Por isso, foram feitas para ser usadas em lajes e não em pilares. Elas são de formato triangular e não quadrangular, exatamente por esse motivo. Porque os esforços que elas resistem, como expliquei, são na sua maioria negativos, significando que os esforços ficam na parte de baixo das treliças, onde estão os 2 ferros, como já expliquei. No entanto, isso não quer dizer que elas são exclusivas à laje. Elas sim podem ser usadas em pilares, mas em casos extremamente específicos, mas apenas em pilares não estruturais. Ou seja, pilares que não têm um desempenho estrutural na sua edificação, que não vão receber cargas grandes, que não vão receber esforços complexos para transferir para fundação. Isto de forma a não comprometer a segurança e estabilidade da sua construção. E pilares não estruturais estamos a falar geralmente de pilares de vedação, pilares que não vão receber nenhuma carga a não ser a sua própria, ou seja, o seu peso próprio. Então, você pode sim usar treliças, mas apenas em pilares não estruturais. Acabam por ser comumente muros de vedação. Obviamente, tem muitas fórmulas nestas normas para calcular e determinar com precisão a armadura mínima para o seu caso. Não vai sair considerando que estes valores servem exclusivamente para si, simplesmente porque você não quer fazer um cálculo. Atenção à sua segurança, da sua família e dos utentes do edifício que virá construir. Estes valores são os mínimos que devem ser comparados com aquilo que forem calculados pelo engenheiro calculista de estruturas do seu projeto.